Inversor, como reduzir 242 volts para 237 volts? Então, pessoal, aqui nós temos um cálculo preciso, efeito Joule mais efeito capacitivo. Então, existem as perdas no dielétrico chamado perdas por efeito capacitivo, certo? Nossas perdas não chegam a 4%, então considerei 3%. Então você multiplica 240 vezes 0,03. Isso aqui é a tensão de perdas por efeito capacitivo mais efeito Joule. Temperatura, porque a temperatura aqui é 30 graus Celsius, certo? Considerando aquela temperatura do cabo de 20 mais 30, 50 graus Celsius, certo? Então, aqui digamos que temos aqui, ó, que nós temos o diagrama de blocos representando o poste da rua, condutor de 6 mm errado, ó, erro indústria solar e instalador solar. Então vocês usam muito cabo 6 mm para o inversor de 5. É errado. Então você vê a tensão nominal da rede, essa aqui é a tensão que a alta sobretensão empurrando a tensão da rede, no sentido inverso. E temos os painéis solares e o medidor aqui. E a distância 35 mais 5, 40 metros, certo? Então, vamos fazer esse cálculo aqui de sobretensão. Isso aqui é um cálculo preciso, certo? Porque eu estou considerando a temperatura de 20 graus Celsius mais 30 ambiente, 50 graus. Então, 40 metros por 2, são dois condutores, monofásico. Isso aqui essa constante aqui, 0,017, é ohms milímetros por metro, certo? Na temperatura de 20 graus, certo? Então, você somando 20 graus mais 30, 50. Então, se você multiplicar 50, então 50 graus Celsius, que é 20 mais 30, 50. 50 graus multiplicado pela essa constante de 0,0393 de 20 graus é igual a mais 1, dá 1,1965. Então, estou somando mais 30 graus. 30 mais 20, 50. Então, chegou 1,19 ohms, 1,1965 ohms por quilômetro. Então, eu tenho que multiplicar isso aqui por 0,17 por 1,1965. Então, está aqui a resistência do cabo, é 1,6272. Então, na lei de Ohm, você tem que multiplicar a resistência pela corrente e dividir pela área do condutor. Você vai achar essa tensão aqui de 5,42 volts. Se 7,26 são as perdas no dielétrico, chamado efeito capacitivo e Joule. 5,42 mais 7,26 é 12,68. Somando mais 230, que é a tensão padrão, dá 242. Então o seu inversor está com sobretensão, ultrapassou o limite, porque o limite máximo é 10% para o Brasil. Para o Brasil, 230 multiplicado por 1,10 no Brasil, o limite máximo é 242. Aliás, 220 é a nominal, multiplicado por 10, 1,10, dá 242. Então ultrapassou. Então tá fora do limite aqui, certo? Sobretensão. E como corrigir essa sobretensão? Então, as correções aqui é feita aqui, ó. Você vê que você está usando o cabo aí irregular. Eu tive que aumentar o diâmetro do cabo para 16. 6 para 16, a diferença é grande. No Brasil, vocês usam muito 6 mm. Você e a indústria solar. Por que você usa? Porque está lá. Consta lá na especificação do inversor que você usa cabo de 6 mm no inversor de 5. Então não é 6, é 16. Por quê? 1,6272. É o que encontrei lá. Multiplicado por 20 amperes, se você multiplicar a resistência pela corrente e dividir pela área do condutor, você vai encontrar 2 volts. Você vê que diminuiu muito. De 5,42 caiu para 2. Aí o efeito capacitivo também diminuiu, caiu para 2%. Ó. 272 dá 4,6. Tem que somar 4,6 dá 6,6 volts. Se eu somar 230 mais 6,6 dá 236,6 ou 237.
Então houve uma redução na tensão, porque eu aumentei o diâmetro do condutor elétrico para 16. De 6 caiu. Então teve que aumentar o diâmetro do condutor. Então a tensão caiu. Se a tensão caiu, está normal agora o inversor. Está funcionando normalmente. Então, ó, o que aconteceu? Eu reduzi a tensão de 242 para 5. Então, 242 menos 5 é 237. Mas eu estou usando cabo 16. Por quê? Consertei os erros da indústria solar instaladora solar. Isso aqui são erros da indústria. Os instaladores industriais, os instaladores do Brasil, eles erram em dimensionamento de condutores elétricos, dimensionamento de painéis solares, dimensionamento de baterias, eles erram em tudo. Então eu consertei os seus erros e consertei os erros da indústria solar. Por quê? Porque vocês usam o condutor de 6 milímetros errado aqui, ó. Por isso que há esse aumento de sobretensão. Porque tudo em energia solar é o inverso. A energia solar é o inverso sobrecarga. Quando você dá uma queda de 10%, aumenta-se a tensão em 10%. Se você der uma queda de 30%, aumenta-se a tensão em 30%. E aí vai. Então, para você reduzir essas perdas, vocês têm que fazer esses cálculos precisos, que é de efeito Joule mais efeito capacitivo. Você vê que o efeito capacitivo, a tensão é muito maior. Não tem como você corrigir isso aqui. Você só corrige aumentando o diâmetro do cabo para reduzir o calor e o efeito capacitivo e diminuir a resistência ôhmica, certo? Porque um cabo de 16 mm, a resistência ôhmica dele é menor do que um cabo de 6 mm. Porque aqui está a lei de Ohm. A lei de Ohm, você multiplica a resistência pela corrente, você obtém a tensão dividido pela área do condutor. Vocês entenderam até aí? Então, pessoal, ó, vocês procuram isso aqui, ó. Guia, tabela a seguir o escopimento máximo de roda do cabo para uma combinação de tamanho de inversor e tamanhos do cabo. Essa tabela vocês não têm. Essa tabela não é de indústria solar. Essa tabela aqui é das normas internacionais. Você vê, nós temos um inversor de 5, meus cálculos estão certos. Eu estou usando para a distância de 40 metros. Comprimento máximo do cabo, 40 metros. Qual é o condutor? 16 milímetros. Mas vocês usam 6 aqui em cima. Vocês que é brasileiros, usa 6 milímetros. Mas eu estou usando cabo 16 milímetros aqui, ó, para um comprimento de 40. E se fosse para um comprimento de 62 metros, teria que usar o cabo de 25 para um inversor de 5 monofásicos. Está aqui escrito 5 monofásicos. Vocês têm, olha a queda aqui. O comprimento em corrente alternada é difícil você conectar o inversor na rede. Porque ainda ontem eu apresentei um vídeo, ninguém assiste. No Brasil ninguém assiste. Eles fazem sistema solar errado para a população inteira, porque eles não sabem fazer um cálculo de aumento de tensão, como eu fiz aqui. Eles não sabem nem qual é a queda admissível em um circuito de corrente alternada. A queda admissível em corrente contínua é 2%. Em corrente alternada é 1%. Está aqui embaixo escrito. Mas se você olhar hoje o teu sistema elétrico, está todo irregular. Trabalhando com sobretensão, como é que está teu sistema solar hoje? Como é que está o sistema solar brasileiro hoje? Leia aí em cima. No Brasil, a tensão solar chega a 242, 257. Na Austrália chegou a 260, porque a tensão lá é maior. Eles não estão tentando matar ninguém, mas o sistema vai resultar na morte de pessoas. Aonde? No Brasil. No Brasil, as tensões chegam a 242, 257. Isso é fatal, pessoal. Isso é prejudicial para os aparelhos elétricos, isso é prejudicial para os vizinhos. Olha aí, sobretensão. Você sabe o que é sobretensão? Tá aí, isso aí é sobretensão no seu inversor, como eu acabei de apresentar. Aí o que vai acontecer é que seus aparelhos vão começar a fumaçar. A geladeira vai começar a fumaçar, televisores, computadores vão começar a fumaçar. Dispositivo fumaçando. Assim não dá, né, pessoal?
Vocês têm que procurar estudar a lei de eletricidade para... Olha, isso aqui ele não assiste. Prova do Armagedon. Caviar CV. Ele não assiste. Fim do híbrido. Híbrido, fim. É o inversor mais barato que tem hoje no planeta. É o inversor híbrido. E eles ainda usam sem bateria. Assim não dá, né, pessoal? Hoje o instalador, eles ajustam a tensão do inversor para cima, para 250, 260 volts, para o inversor não parar. Aí os instaladores que fazem essas configurações, ajustam as tensões para cima, é prejudicial para os aparelhos elétricos e prejudicial para as pessoas. O que pode acontecer aí, ó? Eles não estão tentando matar ninguém, mas o sistema vai estar na morte de pessoas. Certo, pessoal? Então vou encerrando por aqui. Dê um gostei, se inscreva no canal. Até a próxima aula.